Fala pessoal, últimas informações do Corinthians aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né, das lendas do Corinthians. Jogo muito legal, tá bem bacana, né? A torcida ovacionou o técnico Tite na beira do gramado. Vamos mostrar isso pra vocês. E em seguida, tem uma reportagem especial do primeiro campeonato brasileiro do Corinthians em 90, com craque Neto e companhia. Tá bem legal o vídeo, então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal pra sempre receber as notícias do Corinthians sem mais enrolações. Bora pras notícias. Olha só, hein? Mesmo sem entrar em campo, o corintiano tá vivendo um final de semana especial. E eu não tô falando só sobre a derrota do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, não. Claro que isso pesa, mas ontem, lá no Pacaembu, o torcedor corintiano teve a oportunidade de rever os ídolos que deram ao Timão uma das maiores glórias da história do clube. A Libertadores de 2012, tá legal demais. A fachada do Pacaembu diz o seguinte: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Mas os corintianos leem de um jeito diferente. Nostalgia. Foi bom, foi maravilhoso. Então temos que... Tudo que é maravilhoso e que é bom, que é positivo, acho que é válido você relembrar. Ídolos do Corinthians de 2012 enfrentaram lendas do Boca Juniors. Exatamente 13 anos e um dia depois do título corintiano da Libertadores. Aí você sabe como é reunião de amigos que não se veem há muito tempo, né? Quem mudou mais? Boa pergunta, cara. O Sheik deu uma inchadinha, né? Mas se vocês olharem bem aí o elenco aqui, tem uma galera que tá muito maior do que eu. Anotem aí. O Corinthians reuniu vários ídolos. Entre eles, alguns que andavam meio sumidos, como os ex-atacantes Jorge Henrique e Liedson. Uns pareciam nem ter se aposentado. Outros, sentiram o ritmo do jogo. Por isso foram 2 tempos de apenas 30 minutos. O suficiente para animar as arquibancadas. A grande estrela da festa nunca entrou em campo pelo Corinthians. O Tite foi o mais ovacionado pela torcida e o nome mais citado pelos ex-jogadores. É o técnico mais vitorioso da história do clube, com 6 títulos conquistados. E nessa tarde nostálgica aqui no Pacaembu, ele estava visivelmente emocionado. Como você resumiria tudo que está passando pela sua cabeça? Cara, eu não sei. Talvez o silêncio possa representar mais do que palavras que eu possa escolher. Cada abraço que o atleta me dá, cada momento junto. O Tite está sem clube desde setembro do ano passado. Em abril desse ano, ele quase voltou ao Corinthians. Tava tudo certo, mas um problema de saúde impediu o retorno. Ontem, o técnico matou a saudade do trabalho e deu até preleção antes do jogo. Enquanto ele falava, eu tinha certeza de que eu nunca mais na vida ia viver aquele momento de uma pré-eleição com ele. E eu estava só olhando para ele e desfrutando daquilo tudo, porque eu sei que eu não vou viver aquilo. Se na final de 2012 o Corinthians venceu por 2-0, o amistoso em 2025 acabou empatado, 1-1. O Boca fez o primeiro com o argentino Pablo Mouche, que também jogou no rival Palmeiras. E o Fábio Santos empatou de pênalti, especialidade dele. Mas o resultado era o de menos no Pacaembu. Para a torcida e para velhos ídolos, a vitória corintiana foi reviver a sensação de tempos gloriosos. O torcedor corintiano mais jovem talvez não entenda aquele papo de título do Corinthians tem que ser sofrido. Pois é, afinal, nesse século, ninguém ganhou mais títulos brasileiros que os corintianos, foram 4 no total. Pois é, fora Libertadores, Mundial, né? Mas nem sempre foi assim, viu? Demorou para ganhar o primeiro título brasileiro lá em 1990. Uma taça improvável com um time que estava longe de ser favorito, mas com um camisa 10 iluminado nas cobranças de falta. Caramba, faz 30 anos já. Mas o corintiano que viveu aquele campeonato não esquece jamais. Mais Corinthians, impossível. Trinta anos depois, Edinho resolveu tatuar Neto. O craque do time de 90 é o símbolo daquele título libertador. O Corinthians era um time taxado, só ganhava título paulista. Nunca tinha ganho um brasileiro. Nunca. Todo mundo falava, o Corinthians não ganha título brasileiro. Nas costas do Júlio foi parar outro ídolo, Ronaldo.
A escolha pelo goleiro tem a ver com o avô, companheiro de jogos pelo rádio. Ele aí colocava o radinho no ouvido e ficava torcendo, gritando junto com o narrador. Pro ataque, o time do Corinthians, bola com o Neto. Ele cobra pra Tupanzinho, vai Corinthians! Meu avô, ele gostava muito do Ronaldo, que ele falava que era o melhor jogador, que era o mais louco de todos eles. Que ele pulava na bola sem medo, que ele ia pra cima. Ele sim era Corinthians. Não à toa, 1990 é tido por muita gente como o mais corintiano dos títulos. A gente não falava de título em 90, falar a verdade. O nosso time não foi feito para ser campeão, né? Acreditava de fazer um bom campeonato, não de chegar ao título. Um título que começou a se desenhar em julho de 89, depois de uma troca com o Palmeiras. Neto e o lateral Denis foram para o Corinthians. O meia Ribamar e o também lateral Dida fizeram o caminho contrário. Na época ninguém nem notou muito, não. Primeiro porque o Neto era um jogador que estava em baixa, apesar de ser um craque, ter pintado bem no Guarani. Mas ele tinha passado por vários empréstimos, por São Paulo, por Bangu, e não tinha dado certo. E o outro lado dessa troca é que pesava mais. Quer dizer, o Dida era um lateral titular no Corinthians, que o Palmeiras estava trocando pelo Denis. Então, colocando na balança, a troca não era tão ridícula assim, como pareceu anos depois, né? Já com o Neto, o Corinthians começou o campeonato sob desconfiança. Time ruim, time que não vai chegar em lugar nenhum, essas críticas sempre existiam. As críticas aumentaram depois das derrotas nos 2 primeiros jogos. A diretoria, então, demitiu o técnico Zé Maria e contratou Nelsinho Batista. A verdade, ali foi uma virada importante para todos nós. Com toda a sinceridade minha, a nossa equipe não tinha comando. Com a chegada do Nelsinho, mudou completamente. A equipe passou a ter comando, a ter organização, a todo mundo treinar igual. Nós fomos fazendo os jogadores entenderem que com a organização nós teríamos mais chance de atingir os nossos objetivos. Chegando no Corinthians, colocou a sua forma de trabalhar, mas colocando na cabeça dos jogadores que era o momento de fazer história, né? Acho que todos compraram essa ideia também. Na estreia de Nelsinho, empate com o Vitória. Jogo seguinte, clássico contra o Palmeiras. 2-1, com gol de falta de Neto, no dia do aniversário dele. Com um novo técnico, o time engrenou. Foram 13 jogos de invencibilidade. Neto! É um delírio indescritível! É a festa da massa corintiana! No meio de tantos ídolos, aqui no Museu do Corinthians, claro que há um espaço reservado para Neto. Ele decidiu a maioria daquelas partidas. Era um camisa 10 atípico, meio gordinho, que batia na bola como poucos e que viveu em 1990 o melhor ano da carreira. Foi um dos artilheiros daquele campeonato, 9 gols, 2 a menos que Charles, atacante do Bahia. A bola parada era a marca de Neto. Mais de 60, 70 faltas, né? Meu índice hoje foi muito bom, 80%. Eu erro pouco o gol, né? Os jogadores também sabiam que Neto resolvia e às vezes até antes dos jogos. No sábado, a gente estava no hotel, não tinha o que fazer, concentração. A gente comentou, vamos tomar uma cerveja? 1, 2, 3 não faz mal, mas só que não foi 1, 2, 3, já tomamos 12. Aí chegou uma hora, eu falei pro Neto, Neto, nossa, tô preocupado. E amanhã? Ele falou, fica tranquilo, que amanhã 1-0 eu faço gol de falta. E fez um gol antológico, quase no meio de campo de falta, cara. Ganhamos de 1-0 do Náutico do Pacaembu. É Neto! É Neto que toca profundo no gol! A amizade era outro ponto forte daquele time. Eu nunca trabalhei num elenco igual o de 90. Era um elenco assim, de muitos corintianos, falar a verdade. Os jogadores se gostavam, andavam juntos. Corinthians de 90 tem boas histórias também fora do campo. Eu fui andar atrás do hotel, eu vi lá, às 21 horas, espetáculos, cenas não sei do que, menor que 18 anos. Aí eu fui no hotel e, na hora da janta, falei pro pessoal,
Tem um negócio de cena ali. Eu vou lá assistir. Eu vou. Aí o Neto foi, o Marcelo, que era um cara sério, eu sou humano. Sentamos bem no cantinho, lá em cima, e tudo escondidinho, escurinho, né? Falando, ninguém viu? Vamos ficar aqui, né? Aí no final, a Fede à Luz, os atores veem e falam, eu queria aproveitar, agradecer aos jogadores do Corinthians pela presença. Só via ninguém esconder a cabeça pra querer sair pra ir embora. O Corinthians chegou à última rodada daquele campeonato dependendo só de uma vitória para se classificar entre os 8 melhores. Resultado: 3-0 Inter, em pleno Pacaembu. Para a gente não classificar, tinha que acontecer 5 combinações na rodada. E aconteceu 4. Se a Portuguesa não ganha do Goiás, nós estávamos fora da competição do octagonal. Então, aquilo ali foi um susto, né? A gente ganhou um presente para ir para disputar essas quartas de final e semifinal. Eles deixaram a gente chegar e agora é o momento de fazer algo diferente para entrar para a história. O Corinthians terminou a primeira fase em 7º lugar. O adversário nas quartas era o Atlético Mineiro, segunda melhor campanha até então. O time de Nelsinho continuava questionado pela imprensa, pela torcida e até pelo próprio presidente do clube, Vicente Mateus. Eu cheguei no Parque São Jorge na terça-feira, né? E ele mandou me chamar e falou: não tem concentração mais, não vou gastar dinheiro, esse time não vai ganhar. O jogo de ida das quartas foi no Pacaembu. O Atlético saiu na frente com Gerson de cabeça. Depois brilhou a estrela de Neto. 2 gols do camisa 10, virada e vantagem para o jogo da volta em BH. É o dia em que o Neto realmente vira ídolo do Corinthians. Naquela noite, eu acho que ele pode dizer: agora eu sou uma estrela, pelo menos em termos corintianos. Bom toque pro Carlão. Saiu errado, Demarcos. Ronaldo! No Mineirão, Neto estava suspenso. Mesmo assim, o time segurou o 0-0 e foi para a semifinal. Eu, particularmente, no jogo, passamos do Atlético, eu achei que nós poderíamos conquistar. O Bahia era o adversário da semifinal. A gente está realmente com muita vontade de jogar. Espero que eu possa fazer a mesma coisa que eu fiz contra o Atlético no Pacaembu e fazer uma boa partida como todos os companheiros. De novo no Pacaembu, susto. De falta, Wagner Basílio fez 1-0. O empate veio com gol contra de Paulo Rodrigues. E, para variar, a virada veio com Neto, de falta. 2-1. A verdade, eu ajudei pra cacete, né, irmão? Porque o que eu fiz nesses 2 jogos, eu só não fiz chover. Porque o que eu fiz foi uma coisa impressionante. Nós fizemos um papel de Corinthians, velho. Só que aí tinha a volta, na Fonte Nova, em Salvador. Caldeirão, nós entramos, cara. Eu me lembro que a gente entrou de ônibus, cara. Os caras jogaram paralelepípedo em cima do ônibus. Aquele negócio aí, bum! Os torcedores colocarem as mandingas no banco de reserva, no vestiário. O roupeiro foi antes, né? Com material, sempre antes, para arrumar tudo. E chegou lá e tal, encontrou o vestiário cheio de boneco. Boneco do Mano, do Neto, do Márcio, do Ronaldo. Aí eu lembro bem que o Nelsinho falou: mete o pé em tudo isso daí e taca álcool inteiro no vestiário aí, vamos entrar e vamos jogar, e acabou. Em campo, nada disso ajudou. Mesmo numa Fonte Nova lotada, o Corinthians segurou o Bahia e com outro 0-0 virou finalista do Brasileirão. O Corinthians, depois que passou pelo Bahia, já não virou mais surpresa. Todo mundo passou a acreditar, né? A decisão seria contra o favorito São Paulo de Tele Santana. Eu acho que ainda falta muito pro Corinthians. Se quiser vencer, vai ter que batalhar e correr atrás desse título, que para nós é inédito. O São Paulo tinha um time mais equilibrado, era um time considerado com talentos individuais, melhores talentos individuais que o Corinthians. O Corinthians dessa vez saiu na frente e nem demorou 5 minutos de jogo. E agora é 7! Ele é o tipo do lance que eu acho que se o Neto cruzar mais 30 vezes, eu acho que 29 eu vou errar, porque é um lance difícil de fazer o gol. Eu acho que, dependendo do jogador que vai jogar, tem que entrar dentro de campo e levar o Corinthians ao triunfo, ou que seja, ser campeão do Brasil.
Foi aqui no Morumbi, casa do rival, que o Corinthians acabou com o rótulo de time regional e faturou seu primeiro título brasileiro. Apesar de jogar pelo empate, se engana quem pensa que foi fácil. Como em toda a campanha, o jogo foi sofrido. E o que pouca gente sabe é que a vitória só foi construída depois de uma bela bronca no vestiário. A gente fez um primeiro tempo horroroso. Tanto que na primeira parte, quando acabou o intervalo, Nelsinho não fez nem palestra. Ele chegou, tinha a lousa, botão pro jogador, ele chegou, deu um tapa. Não tem preleção. Voou campinho, voou pedrinha pra tudo quanto é lado, né? E o roupeiro saiu catando as pedrinhas lá, nosso time deu aquela assustada, e aí ele entrou com a parte psicológica, né? Tô tudo errado. Vocês estão perdendo a cabeça no momento que não tem que perder. Temos que marcar forte e deixar o São Paulo sufocado. A bronca deu resultado. 9 minutos. Tupanzinho deu o carrinho que fez o Morumbi explodir. O Tupanzinho, né, ele foi o cara importantíssimo pra gente, né? Foi o formiguinha nosso. Ele, aonde o time precisava, ele estava. Tupanzinho põe a bola no fundo da rede. O importante é que nós acreditamos no final do mês e conseguimos esse título inédito para o Corinthians. E aquele gol chorado? Um gol chorado, acho que esse é o trabalho. Como é que você conseguiu essa meia do Tupanzinho? O meu pai pegou ele, né? Aí ele amarrou aqui atrás de mim, assim, aí eu comecei a correr. Corinthians não tinha nada preparado para comemorar o título de 90, né? Tanto que acabou o jogo, eu e o Neto montamos no carro e fomos embora para Campinas. Aí paramos num bar lá em Campinas, pedimos um lanche cada um e ficamos comemorando, mas a gente da maneira nossa. 1990 foi o ponto de virada do Corinthians. O time que não conquistava brasileiros e sofria com piadas, hoje pode rir das brincadeiras e bater no peito com uma galeria que é uma ostentação. São 7 títulos nacionais. Explode o coração! Explode a fiel torcida corintiana no Morumbi! Curioso, a gente estava falando aqui como nenhum de nós torce para o Corinthians, mas nós dois tínhamos essa camisa do Corinthians de 1990, quando a gente era mais novinho. Quando a gente começou a acompanhar mais futebol, né? Meu pai me deu a camisa, você também tem. E uma coisa desse DNA corintiano que eu costumo falar para as pessoas, que eu acho que vai muito para arquibancada também. O torcedor do Corinthians tem muito essa coisa de acreditar até o fim, sabe que tem essa coisa, essa mística da vitória sofrida. É interessante ver como isso começou, né? Resgatar a história. A gente, às vezes, é mais jovem, não viu, e aí vai vendo na história da onde vêm essas verdades, esses símbolos dos... Agora eu quero saber de você. Nos anos 90 aí, você já era nascido ou não era nascido? Você lembra do título do Corinthians, o primeiro título brasileiro aí do Corinthians? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, vamos revelar a sua idade. Eu confesso, tá, pessoal, que eu não era nascido ainda nos anos 90, então eu vou deixar aqui o mistério da minha idade, tá? Não era nascido ainda, cara, mas conheço muito bem a história, né? A gente já, que é corintiano, persegue o Corinthians e... Enfim, todos os documentários, inclusive saiu um documentário agora na Netflix sobre a Copa do Brasil. Então, cara, assiste lá, é bem legal. E tem a Invasão também no HBO Max, né, sobre o Campeonato Mundial do Corinthians, que é bem legal. Nós vemos esses vídeos e conseguimos nos deparar com a grandeza, com o tamanho do Corinthians. E aí a gente fica se perguntando, né, o que aconteceu com esse time, o que aconteceu com um clube Corinthians que chegou na situação que está hoje. Estão brigando para contratar um atacante de 7 milhões de reais, o Biel. Maior barulho, que não tem dinheiro e vai pagar 7 milhões de reais no atacante. E é isso, cara. Essas discussões ficam pendurando, como apequenando a história do Corinthians, diminuindo a história do Corinthians, né? Mas vamos lá, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, uma lembrança boa que você tem com o Corinthians. Eu vou responder todos, prometo. Vamos trocar aquela ideia bem legal aqui nos comentários. Tá chegando o dia 13, é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta 7 dias para vermos o Corinthians jogar. Provavelmente, né, o próximo domingo. Tô sem a
as datas aqui abertas, né? Mas provavelmente o próximo domingo já teremos Coringão. No decorrer dessa semana, voltarei mais vezes aqui para passar as notícias atualizadas do nosso Coringão para vocês. Você que se inscreve aqui, é inscrito, acompanha os vídeos aqui, obrigado pelo carinho. Desculpa, tenha um ótimo domingo aí. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Te dê uma semana abençoada aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!